Um deputado bolsonarista tentou tumultuar a sessão da CPMI dos autos golpistas. Ouviu da relatora um sonoro "cale a boca". Respeite esta comissão! Cale sua boca! Respeite a comissão! Vamos lá. Então a gente está falando aqui da sessão do dia 20 de junho, da CPMI dos atos golpistas, que estava ouvindo lá o Silvinei Vasquez, que era o diretor da Polícia Rodoviária Federal na época das eleições. O cara era um cara bem liso, na verdade, né? Em vários momentos tentava escapar ali, e quando a relatora, né, que é a senadora Elisiane Gama, do PSB do Maranhão, tentava impedir ele de fugir, os bolsonaristas lá já começavam a fazer bagunça. E bagunça, entendam isso aqui, ó. Condenado, senhor Silvinei. Deixa eu explicar para o senhor. Não, o senhor não foi condenado. Já começa a gritaria. Eu não quero uma explicação aqui, eu não quero explicação do processo. A resposta objetiva é sim ou é não. Não é para fazer discurso. Ó, cortaram o microfone do cara e o cara continua gritando. Delegado Éder. Mas o senhor foi... Delegado Éder. O pessoal ali já tendo que gritar e o cara continuava fazendo bagunça. Que ali o cara em relação é o deputado delegado Éder Mauro, né, do PL, Partido Bolsonaro, do Pará. E a coisa ali escalou. O cara continuou fazendo bagunça e daí a relatora teve que dar um chega pra lá nele. Aceitar que parlamentar nenhum aqui tente cessear minha voz. Deputado Vossa Excelência nem é integrante desta comissão. Então, simplesmente se cale, porque neste momento quem está falando aqui é a relatoria da comissão e eu não vou aceitar nem você nem ninguém. Vai gritar em outro lugar, aqui não, deputado. Vai gritar em outro lugar, aqui não. Respeite esta comissão. Cale sua boca. Respeite a comissão. Cale a boca. Presidente, eu não vou aceitar isso aqui na comissão. Só faltou o cara mandar um "cala a boca, já morreu, quem manda na minha boca sou eu", né? Porque é desse nível que o cara tava descendo, né? E assim, o Éder Mauro, ele tem histórico, sabe? Eu lembro que foi no finalzinho de maio, ele estava causando confusão também na CPI do MST. Até separei aqui o videozinho de um outro corte que eu fiz aqui pro canal. Esquerda que está aí, comunista, que foi exatamente aquela que apresentou nesta casa e hoje está lá, arquivado porque a bancada da segurança e a bancada católica e evangélica não deixou passar simplesmente jovens que estão aí. Um projeto do senhor Orlando Silva 3369, que simplesmente autorizava e legalizava que o pai pudesse fazer sexo com a filha, a mãe com o filho, irmão com o irmão. Ou eu estou mentindo? Se eu estou mentindo... O cara pegou um projeto lá de 2015, que se você for ler o projeto, diz que a relação familiar independe da consanguinidade. Ou seja, está dizendo que você pode ser família independente de ter relação sanguínea ou não. O cara pegou isso, distorceu para dizer que o casamento seria independente de consanguinidade, que não estava falando de casamento, estava falando de família. O cara pegou isso e jogou no meio da CPI do MST. O que diabos que essa história tem a ver com o MST? Então esse é um cara que, assim, tem histórico de causar em tudo quanto é CPI, CPMI que ele aparece. Vou perguntar para você, Caio. Caio, você acha que isso aí é projeto? É difícil imaginar que não é, né? É difícil imaginar que não é. Porque seria um grau de analfabetismo funcional tão grande o cara ler o projeto que você falou, falando de família, consanguinidade e tal, e interpretar isso que ele interpretou. Então, cada vez mais a conclusão é que eles tentam realmente vender uma ideia
talvez não seja criado por esse cara aí, né, pelo Éder e todo. Existe um grupo que pensa em criar essas notícias para poder tentar espalhar mais nas redes. Teve uma época, logo depois da eleição, que eu criei um hábito, não foi logo depois da eleição, não, foi logo depois do dia 8 de janeiro. Eu criei um hábito não muito saudável de ficar acompanhando grupos bolsonaristas no Twitter. Eu entrava lá nos spaces e ficava ouvindo o que eles falavam, tudo isso. Até que um amigo meu falou, cara, seu cérebro vai derreter se você continuar fazendo isso. Daí eu parei. Mas eu tenho ainda um fake que tem acesso a várias dessas salas e eu entro lá de vez em quando para poder ouvir. E você vê como essas notícias que esses caras falam reflete lá dentro. Então, assim, é muito difícil você não imaginar que é um projeto de tentar criar notícias para poder refletir e criar uma conspiração dentro das camadas duras do movimento bolsonarista. Essa semana, por exemplo, teve aquela coisa que os caras criaram que o Flávio Dino teria participado da parada gay de São Paulo. Não sei se você viu isso, Sofia, que eles teriam participado, que ele teria participado como um personagem lá e tal. Em primeiro lugar, se ele tivesse participado, qual o problema? Não importa nada. Em primeiro lugar, começar por ali. Tanto que eu até falei, cara, mas você percebe que é tudo feito para poder refletir dentro dos grupos. Então, na verdade, ali ele não está falando para a CPI, ele está falando para esses grupos onde ele vai refletir e tentar manter eles engajados nessa estrutura de lutar contra o governo Lula. Ele não está tentando, ele sabe que na CPI ele não vai conseguir fazer nada, mas ele vai tentar criar uma conversa dentro desses grupos para poder agitar eles. Então, assim, eu acho muito difícil não ser projeto. Obviamente que muitas vezes na hora da raiva, tipo, cara, esse cara é burro, mas quando você para e pensa, não é burrice, é projeto, com certeza é projeto. Pois já vou pedir desculpas adiantado por isso, mas é o que aqui no nosso canal o Álvaro normalmente chama de... Pânico moral. Pânico moral. Pânico moral. Você sabe o que são as cozinhas solidárias? Se não sabe, tá sabendo agora. E o nome é autoexplicativo, hein? São cozinhas que estão espalhadas pelo Brasil, montadas bem pertinho de locais críticos, onde tem muita gente vivendo a chamada insegurança alimentar, que é um nome bem menos amargo para fome, né? Esse projeto foi implementado justamente no momento mais crítico da pandemia, quando o Brasil lidava com um governo negacionista, capaz de negar tudo. Até o inegável. Alguém já viu alguém pedindo um pão na porta ali no caixa da padaria? Você não vê, pô. As cozinhas solidárias são obra do MTST, o Movimento dos Trabalhadores Sem Teto. Eu sei que te disseram que eles vão invadir sua casa e vão tomar o que é seu, mas não se engane, o MTST não é um banco. E as cozinhas solidárias mostram muito bem como é o espírito do movimento. Um movimento formado por gente que se une para se ajudar, por gente que entende que trabalhando em conjunto aumenta as suas chances de sobreviver e de ir além da mera sobrevivência, transformando o mundo ao redor. A gente veio, almoçou, achamos boa comida e se oferecemos para pegar e ajudar, lavar a louça, cortar coisa. Deu para entender como funciona, né? Todo mundo pode ter um papel nessa iniciativa. E você também pode ser um elo nessa corrente de solidariedade. Você também pode fazer parte desse esforço que é urgente e é necessário. Porque fome não tem só a ver com pobreza. Fome não tem só a ver com os rumos da economia. A fome no Brasil é uma escolha política. E a questão é, será que você concorda com essa escolha? Porque está colocada aqui uma chance de mostrar que não. Você não compactua com isso.